Eu sou o John Bevere e estou muito feliz que você escolheu fazer esse curso movido pela eternidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Negligenciamos a perspectiva eterna porque é difícil demais para entender? Bem, não deveríamos, porque a Bíblia diz claramente em Eclesiastes capítulo 3 que Deus colocou a eternidade em nossos corações. Então, como você vai fazer esse curso? Uma coisa que eu te peço, antes de qualquer coisa, ore e ouça com seu coração. Quando temos uma perspectiva do eterno, passamos por coisas que não passaríamos se não tivéssemos ela. Tomamos decisões diferentes. Ter uma perspectiva do eterno é absolutamente crucial para andar com Cristo. Esse é o 11º livro que Deus me leva a escrever, gente. E eu vou dizer, nenhum outro livro conseguiu impactar a minha vida como esse. Há 3 capítulos nesse livro que falam de Afabel. Afabel é um reino em outro tempo, em outro lugar. É uma alegoria. Ela nos dá uma janela para a eternidade. Ela nos mostra a realidade do tribunal de Cristo. Eu descobri uma coisa que Jesus disse, escrevendo esse livro, que eu nunca tinha visto antes. No livro de João, no capítulo 12, Jesus disse: "Eu não vim para julgar vocês, mas as palavras que eu falo, elas vão julgar vocês naquele último dia." O último dia é o dia do julgamento. Então nós já sabemos o que será falado pelo Senhor no tribunal de Cristo. As palavras que ele já falou. Então você vai notar que na dramatização de Afabel, assim como nos 3 capítulos, nós falamos sobre o tribunal de Cristo. E cada palavra que o rei Jalen fala é retirada das Escrituras. A alegoria de Afabel impactou as pessoas tão profundamente enquanto falávamos que tomamos a decisão de ir a Hollywood e fazer uma produção da dramatização do áudio. Você notará que a dramatização do áudio traz à vida ainda mais esses 3 capítulos. Eu fico feliz que você tomou a decisão de ter isto. Você vai querer compartilhar com muitos dos seus amigos. Eu acredito que isso vai realmente impactar a sua vida, tanto lendo o livro quanto assistindo o vídeo. Eu peço a você, por favor, compartilhe isso com os outros. Primeiro, é tão importante que comuniquemos o Evangelho de Jesus. É um comando de Jesus. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho. Nós da Messenger International fazemos a nossa parte, levando você. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que passar para os seus amigos. Você tem que passar o áudio, passar o livro e até convidá-los a assistir esse vídeo. Eu digo, faça uma reunião na sua casa. Chame as pessoas para assistir. Gaste tempo falando sobre isso. Isso é algo que Deus enfatiza ao seu povo. E eu não vejo isso acontecendo muito hoje na igreja. Que é o que? Se reunir e falar sobre as coisas de Deus. Comungar isso. E fazer amigos e partilhar o pão e falar sobre a palavra de Deus. E há formas criativas de fazer isso. Você pode chamar amigos, família e estudar essas importantes mensagens do coração de Deus. Estamos muito empolgados que você tomou a decisão de caminhar movido pela eternidade. Eu creio de todo o coração que a sua vida nunca mais será a mesma depois de completar este curso. Não assistir apenas uma vez, mas repetir e repetir de novo. Deixe as verdades penetrarem no seu coração e ande na transformação que vai te fazer mais como Cristo. Que Deus te abençoe. Nós te amamos demais. Lisa e eu, aqui na Messenger International, nós te amamos e estamos crendo no melhor de Deus na sua vida. The countdown begins. Every moment counts. Now, for the believer, it's not where you'll spend eternity. For the believer, it's how you'll spend eternity. The decisions you make today determine where and how you will spend eternity. You will not be judged on what you did. You will be judged in the light of what you were called to do. At the zenith hour, there's no second chance. Whatever we do in this zero time determines how we're going to spend eternity. Life is but a vapor. If you really want to know the truth, every one of us are going to touch people's lives if we just do what we're called to do. This 12-part series will challenge you to confront your motives, making your life count from this moment on as you face your own eternity with great confidence on Judgment Day. Glória a Deus, amém? Nós amamos vocês em nome de Jesus. Amém. Ora, ora, ora. É bom estar de volta aqui. Estamos empolgados porque estamos começando nossa primeira aula e eu vou começar a falar para vocês sobre o livro Movido pela Eternidade. Faça a sua vida contar hoje e para sempre.
Então vejamos, antes de eu abrir aqui e falar sobre qualquer coisa, eu quero apresentar a vocês uma palavra que talvez não conheçam, a palavra zenith. Já ouviram falar? Eu procurei no dicionário a definição da palavra zenith. Zenith é o ponto mais alto alcançado por um objeto. Esse termo muitas vezes é usado para objetos celestes, como o Sol. Quando o Sol atinge o zênite no dia, ele está no ponto mais alto no céu. No entanto, não é só a isso que ele se refere. Zênite pode ser o ponto mais alto alcançado por qualquer objeto, entenderam? A segunda definição foi a que eu realmente gostei. E ela diz: o tempo, repita comigo, o tempo, quando algo é mais poderoso ou bem-sucedido. Eu vou repetir, é o tempo quando alguma coisa é mais poderosa ou bem-sucedida. Sinônimos podem ser ápice ou cume. Vocês devem ter percebido que na capa do nosso livro, aqui está a capa do livro Movido pela Eternidade, temos um relógio. E por que nós temos um relógio na capa desse livro, sabe? Toda vez que Jesus falou sobre o eterno, ele está sempre falando da hora zênite, que são 12 horas. Notaram? À meia-noite uma voz veio, correto? E se você olhar, 12 horas é a hora zênite. Quer dizer, durante o dia é a hora que o sol está mais alto no céu, certo? E à meia-noite o zênite é o ponto médio da noite. E se vocês notarem, há 12 aulas no nosso curso. Temos aulas de 1 a 12 e é interessante que haja 12 horas no relógio. Então vamos chamar cada aula, vamos chamar hora 1, hora 2, hora 3. E eu vou te preparar para a hora da meia-noite, amém? Porque queremos estar prontos para o zênite. Então, deixa eu dizer isso. O que devemos nos perguntar é qual o nosso alvo zênite para essas aulas, para esse curso que estamos entrando. Nós vamos começar lendo um Salmo capítulo 90, versículo 12 e 17, na Nova Tradução Viva. O Salmo diz, nos ensine, na verdade é Moisés falando aqui, então Moisés diz, nos ensine a tirar o máximo do nosso tempo. Repitam comigo, nos ensine a tirar o máximo do nosso tempo. E faça os nossos esforços bem-sucedidos. Sim, ok. Faça os nossos esforços bem-sucedidos. Vou ler de novo. Nos ensine a tirar o máximo do nosso tempo e fazer nossos esforços bem-sucedidos. Sim, fazer nossos esforços bem-sucedidos. O objetivo de qualquer pessoa com a mente sã é viver uma vida que conte. Quantos podem dizer amém para isso? Qualquer pessoa que estiver bem com a sua cabeça vai dizer para si mesmo, eu quero viver o melhor na vida. Essa era a oração de Moisés. Senhor, faça os nossos esforços bem-sucedidos. De fato, ele não orou só uma vez, ele orou 2 vezes. Você notou que eu li 2 vezes? Não era eu repetindo, estava escrito 2 vezes. Ele diz, faz os nossos esforços bem-sucedidos. Sim, faz os nossos esforços bem-sucedidos. Na verdade, é uma forma de escrita hebraica. Quantos aqui sabem que quando escrevemos e queremos exclamar algo, podemos usar um ponto de exclamação, podemos usar itálico ou negrito, certo? No entanto, os escritores hebreus, sempre que queriam enfatizar uma declaração ou palavra, escreviam a palavra 2 vezes. Vejam em Mateus capítulo 7, Jesus disse, nem todo aquele que me chamar Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se você estivesse lá, quando Jesus estava pregando o Sermão do Monte, você teria ouvido algo como, nem todo aquele que me chamar Senhor, entrará no reino dos céus. Se você fosse Mateus sentado lá, você poria a palavra 2 vezes para enfatizar o que Jesus enfatizou, entendeu? É a forma deles de dar ênfase. Faça os nossos esforços bem-sucedidos. Esta é a vontade de Deus para sua vida, que você viva uma vida bem-sucedida. Não deixe que ninguém te diga o contrário. A vontade de Deus para sua vida é que você seja bem-sucedido. Diga amém. Eu posso te dar quantos versículos você quiser. Ele quer que você viva uma vida significativa. Ele disse em Deuteronômio capítulo 30, verso 9, na Nova Tradução Viva. Moisés diz, o Senhor, o teu Deus, vai fazer você bem-sucedido em tudo que você faz. Em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus diz, esse livro da lei não deve se afastar da tua boca, mas você deve meditar nele dia e noite. Você conhece bem essa escritura. De modo que façam de acordo com tudo que está escrito, para que então vocês façam seu caminho prosperar e então tenham um bom sucesso. Todos digam bom sucesso. Então deixa eu te dizer, é preciso sabedoria de Deus para ter sucesso. Vou dizer de novo, é preciso sabedoria de Deus para ter sucesso. Provérbios 19:8 diz, aquele que ama a sabedoria, ama o seu melhor interesse e será um sucesso. Eu vou ler de novo. Aquele que ama a sabedoria, ama o seu melhor interesse e será um sucesso. Isso não é bom?
Então diz que você ama o seu melhor interesse e você será um sucesso amando a sabedoria. Então, sabedoria nos dá conhecimento e habilidade para fazer as escolhas corretas no tempo oportuno. A verdadeira sabedoria não é para os que têm mente aguçada. É para aqueles que temem a Deus e apenas pode ser encontrada em Cristo. Construir uma vida de significado eterno deve ser feito baseado na sabedoria de Deus, e é sobre isso que essa mensagem fala. A sabedoria traz sucesso, e se você tiver sucesso, você vai ser recompensado por isso. Como eu sei? Porque Provérbios 9:18, na Nova Versão Internacional, diz assim: se você for sábio, a sua sabedoria vai recompensar você. Deixa eu te dizer, Deus quer recompensar pessoas. Ele tem paixão por isso. Quantos aqui sabem que Deus é recompensador? Não ouvi muitos améns. Deus é recompensador, amém? Na verdade, basta ver como ele se apresenta para Abraão. Você sabe como ele se apresenta? Ele diz: eu sou o seu escudo e a sua excepcional e grande recompensa. Bem, como pai eu aprendi isso. Eu tenho 4 filhos e eu amo os meus 4 filhos. Eu amo dar desafios aos meus filhos e vê-los superar os desafios. Mas o que eu realmente amo é recompensá-los por isso. Mas quantos aqui sabem que você não recompensa as pessoas se elas não merecerem? Mas como pai, eu amo recompensar os meus filhos se merecem, amém? Nós lemos em Salmos 37:18, na Bíblia Viva: dia após dia, o Senhor observa as boas obras feitas por homens piedosos e lhes dá recompensas eternas. Vem, ele ama dar recompensas, mas as suas recompensas são eternas, vamos falar disso. O desejo de Deus para o nosso sucesso tem sido enfatizado na igreja, na nossa geração. Nos últimos 10, 20 anos, quantos sabem que temos pregado e pregado e pregado que Deus realmente quer que tenhamos sucesso, um bom segmento da igreja? No entanto, há muitos na igreja hoje que apenas deram ouvido a um aspecto disso e não equilibraram com o evangelho inteiro. Como resultado disso, nós temos muitas pessoas que pegaram as promessas de Deus, porque quantos sabem que as promessas de Deus vão te trazer prosperidade, vão te dar sucesso, vão te dar bons relacionamentos, vão te dar um bom casamento, mas algumas pessoas têm pego as promessas de Deus e têm usado mais para viver o hoje, ao invés de olhar para elas do ponto de vista eterno. Vocês estão comigo? Se vocês apenas olham para os princípios de sucesso de Deus e não olham para o conselho completo da palavra de Deus, acabarão, possivelmente, alimentando uma vida que vive para o hoje, que busca o sucesso para o hoje. E a única diferença entre você e o mundo será que o mundo vive para o sucesso hoje, mas você tem promessas para embasar isso. Deus quer que sejamos pessoas que veem as coisas pelo escopo da eternidade e que tenham a medida do sucesso pelo eterno. Entendem? Se você olhar para algumas pessoas na Bíblia, elas não eram tão bem-sucedidas para os padrões do mundo. Você olha para João Batista, o mundo não diria que ele é bem-sucedido. Qualquer cara que mora no deserto, que se alimenta de mel silvestre e gafanhoto e que anda por aí com um cinto amarrado na cintura, não é um cara bem-sucedido para os padrões do mundo. Elias não parecia bem-sucedido vivendo às custas de uma viúva que estava prestes a morrer, mas ainda assim ele foi bem-sucedido, entendem? João Batista foi definitivamente um sucesso. Então o que devemos fazer como crentes é ter uma perspectiva eterna do sucesso. Do contrário, vamos começar a viver para o hoje. Porque deixa eu dizer uma coisa, amigos, todos nós um dia vamos estar diante do tribunal de Cristo. Bom lugar para dizer amém. E quando isso acontecer, nós vamos descobrir se a nossa vida, se construímos nossa vida para ser medida com os padrões eternos ou se construímos nossa vida para ser medida com os padrões temporários. Então vocês não acham que é uma boa ideia se nós olhássemos o que Deus tem a dizer sobre ser bem-sucedido ou ter significância? Você pode dizer amém? Então antes de fazermos isso, precisamos estabelecer o eterno. O que é a eternidade? O que é o eterno? Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 3. Então, antes de qualquer coisa, vamos estabelecer o eterno. Enquanto vocês estão abrindo em Eclesiastes capítulo 3, eu quero ler para vocês em Jó, capítulo 36, versículo 26. Certo? No livro de Jó, capítulo 36, versículo 26, na Bíblia Viva, nós vemos: ninguém pode começar a entender a eternidade. Jó 36, 26 declara, na Bíblia Viva, ninguém pode começar a entender a eternidade. Agora veja Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, por favor. E lemos: ele fez todas as coisas belas ao seu tempo. Repita, tempo.
Quantos sabem que Deus é o Senhor do nosso tempo? Da mesma forma, Ele colocou a eternidade em seus corações. Deus colocou a eternidade no coração de cada ser humano. Então, eternidade, o que é isso? Como pode ser definido? Isto é fantástico. Em um dicionário onde eu procurei, a palavra eternidade me deu essa definição: tempo infinito. Em outro dicionário, onde eu procurei a palavra eternidade, me deu esta definição: o estado de existir fora do tempo. Então, um dicionário diz tempo infinito e o outro dicionário diz o estado de existir fora do tempo. Eu achei isso hilário. Por que é que nunca questionaram isso? Suponha que o dicionário fosse um livro de ciências e desse a definição de um peixe e um livro de ciências dissesse: um peixe é um anfíbio que vive dentro da água. E outro livro de ciências dissesse: um peixe é um anfíbio que vive fora da água. Um diz dentro da água, outro diz fora da água, e a gente diz o quê? Isso é loucura. Como dois livros de ciências descrevem um peixe como um vivendo no estado da água e outro vivendo fora do estado da água. E então nós temos dois dicionários que têm centenas de anos, os dois são dicionários bem estabelecidos e antigos. Um diz que a eternidade está dentro do tempo, outro diz que a eternidade está fora do tempo. Como podemos ter chegado nisso? Eu te digo como, porque ninguém pode começar a entender a eternidade. Uma mente não é capaz de apreender conceitos infinitos. Pense sobre isso. Pense no fim do universo. Você já fez isso? Desde que eu era um garotinho, eu fico pensando onde é o fim do universo. Você poderia parar um pouquinho comigo e pensar onde é o fim do universo? Você pode me dizer onde é? Você pode me dizer o que tem no fim? Será que tem uma parede? Bem, então se tem uma parede no final do universo, o que é que tem do outro lado da parede? Se não tem nada do outro lado da parede, então você concorda comigo que o universo vai mais longe? Você não consegue apreender o fim do universo porque a sua mente não apreende coisas infinitas, você entendeu? Agora pense comigo num poço sem fundo. Como, pelo amor de Deus, você pode imaginar caindo para sempre e sempre? Não, pera um pouquinho, pensa comigo, duas coisas estão confundindo nossa mente aqui. A primeira é cair para sempre, nunca parar. A segunda coisa é não ter fundo, para todo sempre. Isso bagunça sua mente, agora pense em Deus. Ok? Então pense em Deus, por favor, um minuto, ok? Vamos lá, Deus, onde ele começou? Quando ele se tornou Deus? Quer dizer, quem deu a luz a ele? E alguém pode dizer, ele sempre foi Deus, está completamente certo. Mas me fale sobre isso, com a sua mente. Agarre o conceito, por favor, com a sua mente. Você não consegue. Porque Deus fala em Salmos 92, antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade, do para sempre, a eternidade, ao para sempre, tu és Deus. Ele sempre foi Deus, é Deus hoje e sempre será Deus. Para sempre e sempre ele é Deus. Tente entender isso com a sua mente. Você não consegue, mas o seu coração sim. Então, o que é inalcançável, ouça com atenção, o que é inalcançável para a sua mente, foi colocado nos nossos corações pelo Criador. Eclesiastes diz, ele colocou a eternidade em nossos corações, mas é inalcançável para a nossa mente. É por isso que a Bíblia fala, em Salmos 41, o tolo disse em seu coração, não há Deus. Agora note que a Bíblia não diz, o tolo disse em sua mente que não há Deus. Veja, o ateu diz que não há Deus, não é verdade? Mas sabe onde ele está dizendo? Ele está dizendo na mente. Isso me lembra um grande amigo meu. Um grande amigo meu, anos atrás, ele era um devotado, autoproclamado ateu, ok? E ele era um ateu inveterado, e um homem muito bem sucedido, um homem muito rico. Qualquer pessoa que tentasse pregar para ele, ele não dava a mínima bola. E um cara tentou pregar para ele uma vez, falando do evangelho. Ele tirou a Bíblia da mão do rapaz, jogou no chão e pisou em cima. Ele era um ateu convicto, ok? Mas aconteceu que ele começou a ter dores muito fortes no peito. E tiveram que abrir ele, fizeram uma cirurgia muito invasiva. E depois que abriram, eles fecharam e disseram, você vai morrer nas próximas 24 horas, assine o que tem que assinar, faça o que tem que fazer, você não vai sobreviver. Então ele deitou na cama do hospital naquela noite e de repente um pensamento começou a vir, eu vou para casa e a casa para onde eu vou eu não sei se é onde eu quero estar. Ou seja, ele sabia que ia para o inferno. E aí está um ateu convicto. E sabe o que aconteceu? Ele morreu 2 vezes aquela noite. E ele conta, eu nunca vou me esquecer da forma como ele fala, ele é um amigo meu, eu o conheço.
e ele deixou o seu corpo, e ele disse que é como tirar o pé de um sapato, e ele começou a descer numa rápida aceleração para o que ele acreditou ser as profundezas da terra. E ele disse que quanto mais fundo ele ia, o medo aumentava, ouvindo aqueles gritos, e ele viu as luzes do inferno. E ele disse que chegou exatamente à entrada do inferno, e foi de alguma forma trazido de volta ao corpo 2 vezes. 2 vezes foi ao inferno. Na manhã seguinte, ele ligou para o único amigo que ainda tentava remotamente convertê-lo, e ele sabia que esse amigo era cristão. O amigo veio à sala do hospital, levou ele ao Senhor, e ele disse: agora eu vou orar para você ser curado. E ele disse: você está doido? Me deram 24 horas de vida. E ele disse: não, Jesus não só morreu pelos seus pecados, mas pelas suas enfermidades. Orou por ele. E o homem saiu do hospital 3 semanas depois e ele ainda está vivo. Certo? Isso foi nos anos 70, entenderam? Vocês estão aqui? Então, ele disse em sua mente como um ateu: não há Deus. Mas o tolo, ouça com cuidado, Salmos 41 diz que o tolo em seu coração disse não a Deus. Estão entendendo? O tolo é aquele que pela sua desobediência contínua acabou tendo o seu coração completamente selado, ao ponto que ele diz absolutamente não a Deus. E você os encontra mais dentro da igreja do que do lado de fora dela. Você encontra um monte de ateus do lado de fora da igreja que dizem em sua mente não a Deus, mas os seus corações estão sensíveis. Agora, eu gostaria de dar uma definição de eternidade e eu vou ler direto do livro. A eternidade dura para sempre e ela não tem fim. No entanto, não se trata apenas de um tempo que não acaba, uma vez que não está sujeita ao tempo, mas o tempo está sujeito a ela. Falar da eternidade meramente em termos de duração perpétua é perder a ideia geral. Para ter a melhor visão da eternidade, precisamos olhar para o próprio Deus. Ele não é limitado em poder, conhecimento, sabedoria, compreensão, em glória, para citar algumas características. Ele é autoexistente, para sempre foi e para sempre será Deus. Ele é chamado de Pai Eterno, em Isaías 9:6. Em algumas traduções, ele é chamado de Rei da Eternidade e também Pai da Eternidade. Tudo o que é eterno encontra-se nele. Na verdade, a própria eternidade se encontra nele. Tudo que está fora dele é temporal e sofrerá mudança. Não importa o quão bom, nobre, poderoso ou duradouro algo pareça. No final deixará de existir se estiver fora dele. Deus é eterno, portanto, o que ele diz é eterno. Ele não pode mentir. Nem o que ele diz pode ser quebrado. Se não fosse assim, tudo se precipitaria na escuridão total. Pois Deus é luz e sustenta todas as coisas pela sua palavra. Nunca pode haver mudança naquilo que ele diz, do contrário, não seria mais eterno. Esse é um firme fundamento sobre o qual devemos edificar nossas vidas. Vocês concordam comigo nisso? Então muitos hoje não estão edificando suas vidas sobre o que é eterno, a palavra de Deus. Vocês estão aqui? Se o que ele diz fosse cessar de existir, então ele não seria eterno. Dessa forma, ele não seria Deus. Pois tudo está sustentado por sua palavra. Ainda assim, muitas pessoas estão construindo suas vidas em cima de coisas diferentes do que ele falou. Muitas pessoas estão construindo suas vidas em cima de pensamento cultural, em tradição, em suposições e sentimentos emocionais sobre quem Deus é. E não são só os não cristãos que fazem isso, amigos. São também, eu aprendi, os crentes que fazem o mesmo. Certo? É assustador pensar que alguma coisa é eterna quando, na verdade, ela é temporal. Quer dizer, você está construindo sua vida numa fundação falha e está se preparando para falhar. Eu encontro pessoas que me falam de Deus e da sua crença no Filho, mas aqueles que eles declaram e conhecem não é com quem estão vivendo, porque eles vivem o contrário do que ele declara, entendem? Vá comigo, por favor, para o Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, por favor. Eu quero ler do versículo 27. Jesus disse: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar... a palavra guardar também significa obedecer. Então vamos ler dessa forma, porque na Nova Tradução Viva, ele diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não me obedecer. Então eu vou ler assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não me obedece, e não recebe as minhas palavras, não obedece às minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia.
Repitam comigo: último dia. O último dia é outro termo que se refere ao julgamento. Certo? Se você for ver na Nova Tradução Viva, ele vai dizer o dia do julgamento, ele não diz o último dia. Então Jesus está falando algo aqui. Já sabemos o que será falado no julgamento. Será o que ele já falou? Ele disse: eu não os julgo, mas eis o que os julga, as palavras que eu falo hoje os julgarão naqueles dias. Então já sabemos o que será falado no tribunal de Cristo. É o que ele já falou. Todas as coisas serão julgadas em linha com o que ele já falou. Então, você não acha que é sábio se gastarmos algum tempo para investigar o que ele falou, se é isso que nos julga? Sabe, a Bíblia fala de julgamentos. Na verdade, a Bíblia fala, que eu saiba, de 3 julgamentos. Fala do julgamento dos santos. Na verdade, há mais julgamentos. Fala do julgamento dos santos. Fala do julgamento dos incrédulos. Fala do julgamento dos anjos. Fala do julgamento das nações. Estão acompanhando? E tudo o que vai acontecer nesses julgamentos é de acordo com o que ele já falou. Então nós já sabemos, ou é melhor nós descobrirmos o que ele fala. Você pode dizer amém? Então, algumas pessoas pensam, e essas são as não salvas, elas pensam que Deus vai considerar tudo o que eles fizeram, tudo que eles fizeram de bom e tudo que fizeram de mal. E se o bom for maior do que o mal, então tudo bem, vão ficar bem. Talvez um pouco de punição, talvez um pouco de sofrimento, mas vão ficar bem. Esses são os ímpios, mas nós crentes sabemos melhor do que isso, né? Mas eu descobri que tem muitos crentes que acham que não vão ficar diante de Jesus como um juiz. Eles dizem: bem, todo julgamento já aconteceu no Calvário e eu não vou ficar diante de Jesus sendo ele o meu juiz. E eles estão confiando no seu tipo de misericórdia não bíblica. Mas a Bíblia é muito clara, e nós vamos pegar muito pesado nisso nas próximas lições, que todos, homens ou mulheres, sejam crentes ou incrédulos, estarão diante do tribunal de Cristo. Claro que haverão julgamentos diferentes. O julgamento para os crentes e o julgamento para os incrédulos, mas todos estaremos diante dele como juiz. E no que cabe aos crentes, a Bíblia é muito clara. Eles vão prestar conta do que fizeram no seu corpo, nesta terra, seja bom ou mal. Repitam comigo: bom ou mal. E alguns crentes têm esse conceito errado de que haverão apenas recompensas. Vão ficar diante de Jesus e recompensa? Não. E você vai ver que a Bíblia não diz isso. Então, se você está acreditando nisso, está acreditando no ensino não bíblico. É um bom lugar para dizer amém. Muitos crentes não acreditam que vão ficar diante de Jesus como juiz porque ele é o Salvador. Eles são os que vão ficar mais surpresos. Eu penso que os crentes vão ficar mais surpresos que os incrédulos. Sabe, muitos crentes acham: tudo vai se acertar. Mas não é o que a Bíblia diz, não vai simplesmente se acertar. Porque eu vou mostrar a vocês nas próximas aulas como a Bíblia diz que é melhor você estar completamente ciente do que vai acontecer. Mas a maioria não está. Na igreja eu estou falando. Certo? Então, como ter confiança no dia do julgamento? Porque a Bíblia diz que podemos ter confiança. Vá comigo para 1 João 4. Eu vou te mostrar como, desde o começo, podemos ter confiança diante dele no tribunal. 1 João capítulo 4, versículo 17, na verdade eu vou ler aqui na Nova Tradução Viva. 1 João 4, 17. 1 João 4, 17 diz: à medida que vivemos em Deus, o nosso amor se aperfeiçoa mais, de forma que não tenhamos medo no dia do julgamento, mas que possamos olhar para ele com confiança, porque nós somos como Cristo aqui neste mundo. Então, como podemos ter confiança? Como ter confiança no dia do julgamento? Porque estamos crescendo em seu amor. Você ouviu o que ele disse? Porque o nosso amor se aperfeiçoa mais. Repitam: amor. Bem, aqui é onde eu descobri que nós temos uma ponte. E muita gente deixa passar. Muitas pessoas julgam o amor pela visão temporal, a visão do mundo, ao invés da visão de Deus. Eu estou no Ministério de Tempo Integral há 23 anos. Eu já estive no Ministério Pastoral, assim como no Ministério Itinerante, e muitas pessoas dizem para mim, sabe, eu já vi pessoas indo para a igreja, mesmo assim morando junto, planejando se casar. E eles dizem: sabe o que mais? Nós nos amamos. E sabe, Deus sabe que nós vamos nos casar, foi Ele que escolheu para estarmos juntos. É só uma formalidade, apenas uma cerimônia. E sabe, a gente realmente se ama, nós vamos ficar juntos de verdade e tá tudo bem. Isso é engano, porque a Bíblia diz
isto: os fornicadores e adúlteros serão julgados. Bem, eu ouvi isso da boca de muita gente, e o vi mais de uma vez. Eles olham como se fosse amor, mas não está baseado na verdade. O amor deles está baseado no que a sociedade considera bom. Vocês estão entendendo? Porque a sociedade é moldada na sua própria definição do que é bom. Eu ouço homens de negócios dizendo: sabe, eu sei que o que eu estou falando não é exatamente verdade, mas esse negócio vai ser muito proveitoso para eles e, sabe, eu estou ajudando eles, fazendo com que eles evitem essa longa negociação e eu sei que é o melhor negócio para eles, então eu vou dar uma enroladinha aqui e vai ficar tudo bem. Isso não é amor. É mentira. E a Bíblia diz que os mentirosos irão para o lago de fogo, entendeu? Então, em outras palavras, muitas vezes as pessoas na igreja baseiam o amor no que a sociedade diz que o amor é. Sempre com muitas emoções, com muitos sentimentos e com o que parece ser bom para os padrões da sociedade. Parece ser bom para os padrões humanos, mas não encaixa na palavra eterna de Deus. Se você quer mesmo saber sobre amor, você quer saber sobre amor? Se você quer saber sobre amor, vá para 1 João capítulo 2, versículo 5. 1 João capítulo 2, versículo 5, eu vou ler na amplificada. Lemos na amplificada: mas aquele que mantém em tesoura sua palavra, repita, mantém sua palavra, que traz na mente seus preceitos, que observa sua mensagem na sua totalidade. Verdadeiramente nele tem o amor de ir para com Deus, sendo aperfeiçoado, alcançando a maturidade. Por isso percebemos, sabemos, reconhecemos e temos certeza que estamos nele. Então, como em nós o amor de Deus amadurece? Guardando sua palavra na totalidade. Repitam comigo: na totalidade. Eu posso te mostrar mais, apenas passe algumas páginas para 2 João. 2 João, algumas páginas para frente. O apóstolo João diz isso, veja no versículo 6. Isto é o amor. Todos repitam: isso é o amor. Quer saber o que é o amor? Eu vou te dizer o que é o amor. Está aqui, é a verdade. Isso é o amor, que nós andemos, repitam comigo, andemos de acordo com seus mandamentos. Então, se você quer saber a verdade, o amor é a verdade. Guardar os mandamentos de Deus. Eu nunca esqueço o que Deus disse para mim uma vez. Ele disse: filho, onde foi que eu disse que o amor é bonzinho? E eu pensei e disse: eu nunca li na Bíblia que o amor é bonzinho. E ele disse: você não vai achar. E de repente eu percebi que a minha definição de amor estava errada. E eu comecei a estudar o que o amor realmente era. Se quer saber a verdade, o amor é verdade. E é guardar os mandamentos dele, porque ele é o amor. Eu disse: ele é o amor. Mas quantos aqui sabem que manter seus mandamentos na sociedade, Pedro disse, que é ir contra a corrente? Vocês estão aqui? Então, a chave é saber o que o rei espera e deseja. Guardar sua palavra. Porque isso é o que vai nos julgar no dia do julgamento. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra quando eu estive em Singapura. Eu já estive em Singapura 10, 12 vezes. E toda vez que eu vou para Singapura, uma coisa me chama a atenção. Quando você voa para aquela nação, no cartão de entrada, você sabe, tem que preencher um cartão de entrada. Você lê no cartão: morte aos traficantes de drogas. Bem, eu fui investigar isso no último fevereiro que eu fui lá e eu descobri que você é condenado à morte se você tiver uma certa quantidade de drogas e certos tipos de drogas em Singapura. Bem, eu preguei na Holanda muitas vezes. Vocês sabem que é permitido fumar maconha na Holanda. É permitido. Então, imaginem um garotão holandês e ele voa da Holanda para Singapura. Ignora completamente o cartão de entrada. E ele chega em Singapura e começa a distribuir a sua droga com seus novos amigos de lá. Ei, cara, isso é uma coisa legal, pega aí, esquece dos problemas, do estresse. E ele é preso. Colocado na cadeia. Então ele é trazido diante do juiz, o dia do julgamento chega, e é declarado culpado. E é enviado à forca. É assim que eles fazem, ok? E é enviado à forca, certo? O jovem olha para o juiz e diz: peraí, por que a forca? O juiz diz: você quebrou nossa lei. E ele diz: peraí, de onde eu venho é permitido. Isso não acontece no lugar de onde eu venho, não é assim. E o juiz diz: você não está no lugar de onde você veio. Aqui é contra a lei. Estão entendendo? Então deixa eu te dizer, aqui está esse homem no corredor da morte.
E eu vou dizer, eles não retrocedem lá. Lembram do garoto que depredou um carro, ele era americano, anos atrás em Singapura, e ele foi sentenciado a levar varadas? Até o presidente Clinton tentou interceder. E não funcionou, porque ele quebrou as leis deles. Estão entendendo? Bem, a coisa que temos que entender é que quando estivermos no tribunal de Cristo, ele não vai dizer, sabe, América era uma cultura muito liberal e eu entendo que você se esforçou. João disse, todo aquele que guardar sua palavra na totalidade. Você já notou quantas vezes na palavra Deus diz, guarda com diligência, guarda com diligência, guarda com diligência? E o que acontece é que a gente chega no Novo Testamento e aí dizemos, sem problema, tudo já foi resolvido, a graça foi dada, podemos fazer o que quiser. A graça não funciona assim, amigo. Mais tarde eu vou te mostrar que a graça, na verdade, é mais um poder para nos ajudar a fazer o que o reino de Deus espera. Não uma cobertura para que possamos viver completamente sem lei, contrários às leis do reino. Bom lugar para dizer amém. Então, recompensas. Vamos falar de recompensas nessas próximas 12 sessões. E como eu disse, há mais de um julgamento. Há o julgamento para os crentes, julgamento para os incrédulos, julgamento para os anjos. As decisões vão variar no tribunal de Cristo. Haverá perda e haverá punição. Mas também haverá recompensas sobre as quais falaremos depois. E me deixem apontar algo para vocês hoje à noite, que é o seguinte. As decisões que são tomadas no tribunal de Cristo são eternas, são chamados julgamentos eternos. Vamos falar disso na próxima lição. Repitam comigo, julgamentos eternos. O que isso significa é que as decisões tomadas no tribunal de Cristo não serão nunca mudadas. Não é como se você pudesse ir lá e apelar, tipo, por alguns anos após o tribunal de Cristo. Você não poderá fazer isso. Agora, para o crente, não é onde vamos passar a eternidade, é como vamos passar a eternidade. E vamos falar disso em profundidade nesse curso. Porque nas lições que virão, o que eu vou fazer é falar com vocês sobre o julgamento dos incrédulos. Isso dará 1/3 do livro. E 2/3 do livro sobre o julgamento dos crentes. A Bíblia tem muito a dizer sobre esse assunto. Eu fiquei impressionado como a Bíblia fala disso, sobre o julgamento dos crentes. E vamos falar disso, porque Paulo fez uma declaração. Eu quero que você abra no capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 24, estou lendo na Amplificada. Vocês não sabem que numa corrida todos os corredores competem, mas apenas um recebe o prêmio. Agora ouça isso. Então corra sua corrida, para que você possa pegar o prêmio e torná-lo seu. Vocês ouviram isso? Eu vou ler de novo. Então corra sua corrida, para que você possa pegar o prêmio e torná-lo seu. Mas todo atleta que vai ao treinamento se conduz com temperança e se restringe de todas as coisas para uma coroa que logo perecerá. Mas nós fazemos para receber uma coroa de duração eterna, que não perece. Desta forma, eu não corro sem certeza, sem alvo definido. Repitam, alvo definido. Eu não dou socos como se estivesse acertando o ar, sem um adversário. Agora, na nova tradução viva, ele fala assim: então eu corro direto para o objetivo, com um propósito em cada passo. Agora, amigos, deixa eu te dizer. Ele diz, eu corro para vencer e eu corro com um propósito em cada passo. Você não compete com outros, e sim com você mesmo. Não tem ninguém mais contra quem você corre a não ser você mesmo. Veja, numa corrida, ele deixa isso muito claro, pessoas correm contra outras pessoas, mas nesta corrida você corre contra si. Vocês entendem? E Paulo diz, eu corro com propósito em cada passo. Então eu descobri isto, que muitos crentes ainda não contemplaram isso. Eles não estão prontos para a eternidade. Eles usam as promessas de Deus para viver com sucesso agora, mas não estão se preparando para a eternidade. Mas Paulo diz, estou correndo para receber uma coroa que vai durar para sempre. Mas é claro que ele está dizendo, estou correndo pelo prêmio. Então, se alguém chegar para você e disser, irmão, você precisa ser humilde, um doce servo do Senhor, não dê ouvidos. Não foi isso que Deus disse. Isso é filosofia, isso é falsa humildade, isso vai te desviar da tua recompensa, a Bíblia diz. Mas Paulo diz, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito em cada passo.
Quando você entende que tudo o que você faz aqui será visto pela ótica da recompensa eterna e a recompensa que você recebe ou a perda que você sofre vai durar para sempre, 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 você presta atenção. Eu vejo pessoas se preparando para se aposentar. Isso leva apenas 20 anos. Não estão se preparando para a eternidade. O título do livro é Movido pela Eternidade. A palavra movido significa impulsionado. Significa guiar, controlar ou direcionar. Outra definição é suprir o modo de força para. O que está guiando ou motivando você todos os dias, toda manhã quando você acorda? O que está te movendo? O que está te motivando? O que está te guiando? O que está te controlando? É sobre isso que essa mensagem fala. Há muitas pessoas que ficaram chocadas no dia do Tribunal de Cristo e, como eu disse, muitos deles serão crentes. Há uma alegoria no capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 8. Se você não ler essa alegoria, você não será capaz de acompanhar nas próximas horas e lições desse curso. Nessa alegoria, nós falamos de verdades da eternidade na forma de uma história que se passa em outro mundo.